volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos conversar sobre uma prática extremamente complicada, extremamente perigosa, que gera concentração econômica no nosso modo de ver, que é a prática da franquia zero ou zero rating. E para conversar sobre isso, eu estou aqui com Augusto Hermann, ele é ativista de dados abertos, do software livre e dos direitos digitais. Augusto, muito obrigado por você estar aqui conversando com a gente. E em 2015, o Augusto entrou com uma representação no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, onde ele pedia providências, né, nessa representação contra o que seria a violação do Marco Civil da Internet, que tinha entrado em vigor em 2014, e que tem como um princípio basilar do Marco Civil a neutralidade da rede. Dito de outra forma, as operadoras, as empresas que controlam a infraestrutura da internet, os cabos de fibra ótica, as linhas de conectividade de alta velocidade, os satélites, enfim, a infraestrutura de telecomunicação não pode interferir no fluxo de dados. Os norte-americanos consolidaram esse princípio como o princípio da net neutrality, ou neutralidade da rede. Apesar que eu acho que dá uma certa confusão, porque o princípio mesmo é da não interferência. Ou seja, quem controla os cabos não pode interferir no fluxo de dados, né? E isso é muito importante para uma internet democrática, para uma internet diversificada. E aí, Hermann, o que tinha nessa representação? Por que você alegou que a prática do zero rating viola o Marco Civil? Olá, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Eu sou ouvinte aqui do Tecnopolítica há bastante tempo e é um prazer agora poder participar com você. Legal. Eu sou um usuário de internet há muitos e muitos anos, lá desde o final dos anos 90, né? Então eu acompanhei toda essa... desde a época que era discada, que a gente tinha que aguardar ficar depois da meia-noite ou no final de semana para poder usar. E depois, quando chegou a banda larga também, que foi mais tranquilo, e quando chegou a internet móvel, né? Já acostumado com a banda larga, que o limite que as operadoras ofereciam para a gente era a banda e não o volume de dados trafegado, eu sempre achei muito estranho e muito ruim esse modelo da internet móvel, em que você só pode usar até uma certa quantidade e depois você fica sem e fica refém de ter que pagar mais uma tarifa para poder continuar navegando na internet e tal. E aí, quando saiu o Marco Civil da Internet, foi sancionado em 2014, entrou em vigor em 2015, as operadoras de telefonia celular começaram a oferecer esses pacotes de dados que todos sempre com franquia, com uma limitação de tráfego de dados, mas começaram a oferecer, tirar dessa limitação alguns serviços, e eu acho que não é nenhuma coincidência que eles só ofereceram isso para os serviços das gigantes de tecnologia, nominalmente o Facebook, o WhatsApp, né? Então, vendo que no Marco Civil tinha toda uma seção que tratava da neutralidade da rede, né, o artigo 9º, eu vi que, para mim, estava claro no texto da lei que essa prática era uma afronta ao que tinha na legislação. Então, daí surgiu a ideia de, bom, o que a gente pode fazer para lutar contra isso, né? Se tem algo que é um direito difuso de todas as pessoas, que afeta todas as pessoas por igual, pela Constituição quem cuida disso é o Ministério Público, né? Então vou tentar entrar com uma denúncia no MPDFT, alegando que essa distinção de tráfego em que para um determinado serviço eu vou isentar da franquia e para o outro não vou isentar, eu vou limitar
o tráfego de dados. Isso em 2016, acho que o Ministério Público ficou um tempo lá analisando isso, né? O Ministério Público entrou com uma representação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, né? Quem assinou essa representação foi o procurador, deixa eu ver o nome dele aqui, Lafayette Josué Peter. E eu achei que está muito bem fundamentada. Ele citou aqui artigos acadêmicos dizendo como que o zero rating prejudica a concorrência, várias referências do exterior também, de embasamento mesmo, né? Está muito bem fundamentada essa peça do Ministério Público, né? E o CAD, quando recebeu essa denúncia, ele também, naturalmente, chamou para participar desse processo, né? Ele recebeu a representação e abriu um processo para apurar se essa questão do zero rating afetava a concorrência, que é o que compete ao CAD, né? Eu acho assim, o zero rating ele traz outros efeitos nocivos para a sociedade, mas aquele que compete ao CAD seria esse da concorrência, né? Então, o Ministério Público chamou várias partes para dar a sua manifestação contra isso. Naturalmente, chamou as 4 operadoras de telefonia móvel, que, nenhuma surpresa, todos se manifestaram contra o argumento do MP, e chamou também a Associação Brasileira das Empresas de Software. E eu achei bem interessante que essas empresas, elas são contra o zero rating, né? Então elas defenderam, concordaram com o Ministério Público de que isso seria prejudicial à concorrência, porque impede que novos entrantes no mercado obtenham participação, porque elas têm uma desvantagem desleal, porque naturalmente a pessoa que está usando um plano de telefonia móvel que é a banda limitada, ela vai preferir usar o serviço que não consome essa banda. Agora, Augusto, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você, ou na representação que o Ministério Público fez ao CAD a partir da sua colocação inicial, vocês alegaram que o Facebook paga as operadoras? Isso não é algo de graça. Preciso que isso fique claro. As operadoras recebem do Facebook para que o WhatsApp ofereça franquias gratuitas. Então, não é um benefício que ela dá ao WhatsApp porque ela é bondosa, é porque é um modelo de negócio que, no meu modo de ver, é um modelo de negócio na camada de infraestrutura que é impedido pelo Marco Civil. Vocês alegaram isso ou não? Que o Facebook paga para as operadoras? A minha denúncia foi extremamente simples, até porque não tem. Nem tinha como elaborar muito, mas o pessoal do Ministério Público eles foram a fundo. Eles, se não me engano, levantaram essa questão sim. Inclusive, eu lembro bem que naquela época o Facebook tinha uma iniciativa que eles chamavam de internet.org, né, que era para trazer internet gratuita para países em desenvolvimento, mas somente para os serviços deles, né? Então, e que pegou muito mal, eles acabaram voltando atrás. Não, mas... outra coisa, eles mudaram de nome primeiro e continuaram um tempo. Eles mudaram de nome o programa, porque se é internet.org, então é acesso gratuito para a internet. Aí não era bem assim. Como você bem disse, é acesso gratuito para o Facebook, né? Mas, então, as partes foram, no processo do CAD, foram essas, né? O Ministério Público entrou com essa argumentação, quem foi a favor do zero rating foram as operadoras, e quem foi contra foi a Associação Brasileira de Empresas de Software. Quem foi a favor, o que me surpreendeu, ou talvez não, né? É que a Anatel e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações fizeram parecer
enorme, de mais de 120 páginas, defendendo a prática do zero rating, ou seja, dizendo que ele não viola a neutralidade da rede e que, assim, é até difícil de acreditar isso, mas dizendo até que essa prática seria benéfica para os usuários e para a concorrência. Eles dizem assim, eu até queria pegar esse trecho aqui, mas eles falam assim, quando está disponível o zero rating, já que a franquia não é consumida para acessar os serviços do Facebook e WhatsApp, aí o usuário vai ter a sua franquia livre para poder experimentar novos serviços. Então isso é bom para a concorrência. Veja só que argumento mais distorcido, né? É um argumento que, de fato, mostra que as pessoas são muito criativas para defender interesses econômicos das grandes corporações, né? E eles ainda foram visitando experiências de outros países, citando experiências, por exemplo, do Chile, que teria inicialmente proibido o zero rating, mas depois voltaram atrás. Só que esse voltar atrás é entre aspas, tá? Eles voltaram atrás para permitir o zero rating para a Wikipédia, mas para o Facebook eles não permitiram. Mas eles colocam isso como se fosse assim: os países que adotaram regulamentação é isso, voltaram atrás, outros países citaram a União Europeia também como não tendo proibido, e também assim, citaram, acharam artigos que eu não sei, mas não me surpreenderia se esses artigos fossem patrocinados por algumas dessas empresas, né, de telecomunicações e do Facebook, dizendo que o zero rating era bom. E assim, ainda colocaram assim, como existe controvérsia, na dúvida é melhor não regulamentar. Foi basicamente essa linha de argumentação deles. Augusto, quando você está falando agora que eles praticam uma ideia de que, imagina que então, essas empresas fazem alguma coisa em interesse que não seja exclusivamente o da sociedade. Esse é um discurso, né? É um discurso que eles fazem, como se essas empresas elas não tivessem, antes de mais nada, um interesse econômico, né? Eles acham, eles argumentam como se elas fossem instituições de caridade, que não são. Não tem nada de caridoso quando o Facebook paga para Vivo deixar uma pessoa, quando usa o WhatsApp, ela não consome a franquia delas. A maior parte das pessoas de baixa renda no Brasil, elas têm planos pré-pagos. Então, na verdade, ela acaba tendo um incentivo enorme só por ficar usando o WhatsApp, porque aí ela não gasta, né? Numa situação de um país de alta concentração de renda, baixos salários, enfim, ele não gasta a franquia, que é cara no Brasil, né? O plano pré-pago é muito mais caro, o bit no pré-pago, do que no pós-pago. Tem essa também. Então, o que eles fazem é uma coisa de pagar para a operadora para fidelizar, os publicitários chamam fidelização de público e eu chamo de aprisionamento. Aí depende da semântica que você quer empregar. Mas, voltando aí, você disse então que eles disseram que beneficiaria, inclusive, a própria disputa. As pessoas poderiam ter mais tempo, mais franquia, vamos dizer assim, para poder acessar os concorrentes. E eu estava vendo aqui sobre esse argumento de falta de estudos e tudo mais. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que eles selecionaram os estudos que favoreciam os seus argumentos, né? Mas eu estava vendo aqui mais recentemente, né? Assim, uma coisa que prova que isso não é verdade é que já se passaram 5 anos. E não é que não surgiram concorrentes do Facebook até lá. Surgiram, mas todos eles foram acabados. O Facebook usou seu poder de monopólio para destruí-los. Então, para citar, por exemplo, primeiro surgiu o Instagram. O Facebook comprou o Instagram. Depois surgiu o... Como é que chama aquele outro lá?
antes do TikTok, é o Snapchat Snapchat. Aí o Facebook tentou copiou o comprar, Snapchat, não, tentou mas comprar, não conseguiu, conseguiu. e aí Destruiu. implementou o Snapchat dentro do Instagram. E agora está fazendo o mesmo com o TikTok. Pegou as funcionalidades do TikTok, está fazendo muito sucesso, e copiou também. E Então, assim, tá copiando até as musiquinhas e tal. Ele tá fazendo igualzinho. pois é, agora como que isso é justo com as empresas do TikTok, por exemplo, que as pessoas, ele tem um público cativo com isenção de franquia, com incentivo é, das operadoras e com a conivência do poder estatal, é, manter essa posição de monopólio que, assim, sem essa regulamentação, já seria algo difícil de se quebrar. Agora, com o zero rating, isso se torna o difícil impossível, né? Aliás, Augusto, deixa eu falar uma coisa que muitos pesquisadores apontaram no período das eleições. Você sabe que mais de 94% dos brasileiros que têm celular tinha instalado o WhatsApp. E aí, sabe o que acontece? A maior parte das pessoas de baixa renda tem a franquia, desculpe, tem os planos pré-pagos, que são caros, mas é o jeito deles poderem fazer ligações e tal. Como o WhatsApp é de graça, eles tiveram um grande costume de utilizar só o WhatsApp para falar com a família, para falar com, com os amigos, para falar com o cara da escola ou para fazer pequenos negócios. Eles usam o WhatsApp. E aí, quando chega aquela onda de desinformação, onde o principal duto de desinformação no Brasil durante a campanha eleitoral foi o WhatsApp. E as pessoas não entendiam por que não dava certo desmentir uma informação completamente fabricada, falseada, falsa, mentirosa, dando um link para um site verdadeiro que mostrava que aquilo era mentira. Por quê? Porque o cara não vai sair do WhatsApp. Porque o WhatsApp ele sabe que não gasta a franquia dele. Ele já adquiriu aquele costume. Então, se você quer combater a desinformação, você tem que fazer dentro do WhatsApp, provando que tem um processo de concentração de atenções que gera um processo de concentração econômica. Quer dizer, o argumento da Natal é completamente estapafúrdio. Com certeza. Eu vejo que essa prática do zero rating, ela inclusive, como você disse, ela é perigosa ela ameaça a democracia, porque ela favorece a desinformação. Você não tem como fazer a checagem de fatos, né? Aqui você está falando da questão do custo, né, de acesso. E eu vi aqui que teve um estudo da Epicenter Works, que foi compartilhada pela Electronic Frontier Foundation, que comparou 30 nas suas regulamentações de neutralidade da rede. Né? Isso foi no começo de 2019. E esse estudo concluiu que os países que permitem o zero rating têm a banda larga móvel mais cara do que os demais, na média. Né? E também dizendo que o zero rating é uma prática anticompetitiva. Né? Claro que isso já foi depois do processo do CAD, mas só vem a reforçar esse argumento, né, do MCTIC e da Anatel era completamente descabido. Mas, Augusto, o CAD, ele, independente de ter que coletar os pareceres de players, né, é curioso, ele não chamou o comitê gestor da internet, né? Eu acho que não tem posicionamento, né? Nesse processo do CAD. Mas, enfim, ele poderia... Cortou o áudio um pouquinho? Oi. Tá cortando o áudio. O que eu te perguntei é o seguinte, Augusto. Ele não... Nesse processo do CAD, ele não ouviu o comitê gestor da internet, né? Não sei se ele ouviu ou pediu parecer. Independente disso... Olha,
Eu, olhando o processo aqui, Uhum. realmente eu não achei, eu olhei quase todos os documentos até o final, mas eu posso dizer com um razoável grau de certeza que não, ele não chamou Tá. o Comitê Gestor da Internet para opinar. Mas, outra coisa curiosa aqui nesse processo é que no parecer da Anatel, a Anatel usou uma citação do Demi Guético, né, que é o Sim. presidente do CGI, que um dos Não, fundadores da internet no Brasil, dizendo. ele é o Na- presidente do Nick BR. isso, do Nick BR. E dizendo, Sumiu o som. assim, como se ele fosse a favor do zero rating. Sim. Mas mesmo que tenham posições distintas, o CAD deveria ter uma análise, ouvir, obviamente, mais setores, mas ele pode ter uma análise técnica e constatar que existe um processo de concentração econômica, mas ele resolveu dizer que não tem concentração econômica, é isso? Olha, parece que é isso. Eu ainda não vi o parecer final do CAD aqui, porque é um processo muito longo, sabe? Sim, Mas, inclusive, mas pelo que eu recebi a comunicação que eu recebi do Ministério Público foi dizendo que o CAD tinha decidido que não havia nenhum fato que ferisse as leis de anticoncorrência e que por isso o Ministério Público estaria arquivando o processo. Isso foi em 2018. Tá? Nessa época, eu até tentei ajuda para recorrer no processo e tal, mas acho que as entidades da sociedade civil estavam muito ocupadas com o ano de eleição e outras coisas, e eu não consegui essa ajuda. Então, passou o prazo de entendi. recorrer e o negócio se perdeu, infelizmente. Quer dizer, que o CAD, então, consolida uma ideia de que você não tem uma prática anticoncorrencial quando uma grande plataforma como o Facebook paga, paga para que pessoas acessem gratuitamente um dos seus serviços, que é o WhatsApp. Quer dizer, É, se eu quiser criar um mensageiro instantâneo e eu não conseguir pagar, a minha barreira de entrada é muito superior, é pior do que a barreira de entrada que já existiria por ter que enfrentar uma plataforma gigantesca, porque agora para ter o um mínimo de competitividade com o WhatsApp, eu tenho também que pagar as operadoras. Senão eu não consigo ter franquia gratuita, né? É muito curioso que o CAD tenha adotado uma posição tão é, estranha em relação a isso, né? Porque obviamente uma concentração de atenções e de bloqueio à concorrência que o Facebook faz. Né? Então, é uma prática anticoncorrencial, mas eu queria avançar, viu, Augusto, no seguinte: ela também é um modo específico de burlar a ideia de neutralidade da rede. Porque, como no caso dos celulares existe limite de pacote de dados por mês, então o que está acontecendo é o seguinte: todo mundo que não paga para a operadora, para o seu serviço ser visualizado e acessado, ele está efetivamente sendo prejudicado. Então, aquilo que o Ministério Público põe na resposta para você, dizendo que não quebra a neutralidade, que a Anatel disse que não tem como não ver nenhuma, nenhuma alteração de privilégio, de tráfico, mas claro que tem, porque você tem um limite de dados a consumir por mês. Essa é a questão. E o WhatsApp não tem limite de consumo de dados. Então tá aí o modelo de negócio que viola o artigo da não discriminação de pacotes. Por quê? Porque aqui tem um limite e aqui não tem. É óbvio que aqui tem um privilégio.
Então, na verdade, está violando, sim, a neutralidade da rede. Eles estão interferindo, porque para aquele que não usa o WhatsApp e que consome a franquia de dados, chega uma hora, ele reduz a velocidade ou ele tem que pagar mais, certo? E para o WhatsApp não tem redução de velocidade. Tem uma via liberada, ou seja, tem uma interferência, sim, no tráfego de dados na infraestrutura de rede. Logo, nós estamos dizendo que tem uma violação da neutralidade de rede. Sim, perfeito, Sérgio. E todos esses argumentos que você está dizendo agora, eles estavam presentes na representação Olha, do procurador Lafayette Peter do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eu acho que assim foi uma peça muito bem feita, tá? Eu não sei o que aconteceu depois, porque por que motivo o próprio Ministério Público não decidiu recorrer por continuar. si mesmo, né? Precisar de eu fazer um recurso, sendo que eu tinha feito apenas uma denúncia inicialmente. Mas talvez porque ele considere que esgotou-se a via, não sei, porque o CAD é a última autoridade em relação à anticoncorrência, não sei qual foi. Seria até interessante Interessante essa. saber essa informação, mas eu realmente só posso especular. Ou seja, ele não é, de fato, né, o Ministério Público, ele mesmo tinha já um estudo e argumentos para poder continuar, para contestar, né? Curioso isso. Sim. Curioso. E acho que assim, talvez, Sérgio, fosse interessante perceber também alguns dos prejuízos que a natalidade da rede causa, além da concorrência. Você já falou da questão da desinformação, né, que é um fator primordial para que a desinformação seja eficaz, mas tem também muita gente que diz que você ter o acesso ao Facebook, ao WhatsApp, ao Instagram, é melhor do que não ter acesso nenhum à internet. E para isso, assim, primeiro, a gente vai comparar o acesso limitado a esses serviços que oferecidos pelo Zero Rating com a franquia, com o quê? Se eu vou comparar a não ter acesso nenhum à internet, acho que é Claro. uma comparação desleal de se fazer. Eu acho que o melhor seria fazer uma comparação com um acesso digno à internet. Né? As operadoras sempre colocaram como argumento de que precisavam fazer limitação de franquia por uma questão técnica, porque senão a rede não aguenta, etc. Mas, se você for olhar a especificação dos equipamentos, por exemplo, a rede cabeada mesmo, Fast Ethernet, ela limita a banda, né? 100 megabits por segundo, ou 1 gigabit, ou a mesma coisa o Wi-Fi também, a especificação lá é 89 megabits por segundo, ou coisa assim, ou 2, depende da banda, mas assim, a limitação sempre foi de banda, nunca foi de volume, né? Volume. E de volume de tráfego. Eu me pergunto, qual é a influência que tem a quantidade de dados que eu trafeguei nos últimos 29 dias, que diferença que isso faz para eu acessar a rede agora? Não faz diferença Sumiu o som. negócio para as operadoras terem um lucro maior com esse modelo. Né? Agora tem algumas experimentando aí, anunciando plano limitado, mas não chegou no pré-pago ainda. Né? Mas, assim, realmente é um modelo para obter mais lucro, tanto para as empresas de operadoras de telefone móvel, quanto para as Big Tech, em especial o Facebook. Né, Na verdade, Augusto, o que você me levanta agora me leva a uma questão. O próprio modelo de cobrar por franquia me parece violador do Marco Civil, porque é uma forma mascarada de impedir que as pessoas tenham livre acesso a qualquer tipo de aplicação na rede. Por que mascarada? Porque se eu tenho um plano pequeno de dados, eu não posso usar multimídia. Eu não posso fazer ensino à distância, fazer streaming. Na prática, eu tenho uma limitação de uso de multimídia, obviamente. Eu tenho uma limitação, só que não é dito, não é feito como
eles queriam fazer, olha, para você acessar vídeo, você paga mais caro, para acessar som. Ele simplesmente falou assim, ó, tem aqui um pacote de tantos megabits de volume por mês. Mas, na verdade, o que eles estão limitando? Eles estão limitando o meu uso livre da internet. Então, eles estão entrando na camada de infraestrutura e violando a não interferência. De uma outra forma. Eu acho que o modelo de franquia é completamente equivocado em relação à neutralidade da rede. E Olha, Sérgio, é óbvio, Augusto, que beneficia a você ter menos equipamento e cobrar mais das pessoas, né? Porque o que eles não querem é investir, né? Porque ele vem com argumento, a rede é probabilística, e daí? A rede de água também é probabilística. Só que imagine, você vê, né? É que na água a gente sente na hora, os reservatórios não estão cheios, começa a faltar água, etc. Na verdade, de banda não é bem assim, eles têm que ter link, eles têm que iluminar, tem que ter equipamento para iluminar necessariamente as redes, e eles não querem investir nisso, né? E isso se agrava ainda mais nesse momento de pandemia, que tantas crianças ficaram afastadas da escola. Perfeito. E que poderiam estar assistindo aula remota caso a sua internet assim permitisse, né? Mas como esses planos, grande maioria usa a internet móvel pré-paga, que tem essa limitação, esses planos comerciais que limitam a quantidade de tráfego, isso acaba inviabilizando que use a internet para aula remota, né? Chegaram a cogitar usar zero rating, né? Mas as operadoras também nem com isso elas concordaram, que para as crianças assistirem aula poderia. Eles concordaram se o governo pagasse, porque é tipo o Facebook. Se o Facebook paga, eles defendem e tal. Na verdade, o que eles queriam, as operadoras, Augusto? Ao defender o modelo de zero rating, onde o Facebook paga para quem acessa pelo WhatsApp, né? Eles achavam que todo mundo ia fazer a mesma coisa. E aí eles iam ter um modelo de negócio na camada de infraestrutura. Para pagar essa banda que é muito cara, precisa ter muita força econômica, precisa ser mega, como é o Facebook. Mas, na pandemia, muitos ativistas chegaram a defender que recursos do antigo FUST, lá, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, fossem utilizados para poder garantir que os mais pobres acessassem a rede sem ter travado a sua franquia, né? Ou eliminado a sua franquia. E aí as teles foram a favor. Se o governo pagar, eu sou a favor. É óbvio, né? O negócio é o que eu digo. Essas empresas, elas são empresas que visam lucro e elas não fazem nenhuma ação caridosa. As ações que elas fazem são econômicas. O Facebook também. Essa que é a questão. E assim, só para não deixar passar, uma questão que eu acho muito interessante, que assim, passou completamente não aproveitada para solucionar o problema durante a pandemia, que é o Ginga. O Ginga é uma solução em software livre que tem embarcado em todas as TVs digitais, que não consome banda de internet, não consome telefonia móvel. Por que que os governos não estão usando o Ginga para fazer como parte da solução para ter aulas remotas, né? E assim, e assim, essa ideia também, essa própria ideia de usar o zero rating como paliativo para resolver a exclusão digital, eu posso fazer uma analogia que isso é como se você, para resolver o problema da fome no Brasil, você fosse usar um voucher que a pessoa pudesse tomar Coca-Cola à vontade. Mas qualquer outro alimento ela tem que tirar do bolso. Né? Então a pessoa que tem lá tá contando o seu dinheiro e tal, vai ser melhor, porque como ela não vai usar o seu dinheiro para comprar Coca-Cola, vai sobrar mais dinheiro para ela comprar comida, né? Mais ou menos, a argumentação da Latel seria mais ou menos isso. Augusto, não dá essa ideia que o Paulo Guedes deve gostar desse negócio.
Isso é perigoso. Você falou aqui, é melhor a gente depois editar. Tá? Isso aí é muito perigoso. Nessa onda neoliberal aí, voucher, carteirinhas para poder garantir. Mas só vale para Coca-Cola. É o que é, para quem tem a parceria, né? Mas uma coisa que eu preciso colocar aqui para você, eu não sei se eu cheguei a te falar, é uma questão complexa, viu, Augusto? Porque, na verdade, quando a gente fala contra o zero rating, ou franquia zero, né? Um dos argumentos que você mesmo nos falou aqui que eles trazem é dizer assim, os mais pobres vão ficar sem internet, vão ficar sem WhatsApp, e hoje o pedreiro, o prestador de serviço, o ambulante, o mais pobre, faz o pequeno comércio eletrônico, a pequena prestação de serviço pelo WhatsApp, e você vai encarecer a vida dele. Até porque é verdade, porque o custo do bit no Brasil megabit é absurdo. E aí, obviamente, na hora que você tira o zero rating, você sobrecarrega esse mais pobre, né? E ele vai ficar contra essa questão, porque para ele fala, tudo bem, vocês estão lutando contra a concentração econômica no Facebook, que é a estratégia do Facebook, trazer todo mundo para o WhatsApp e se tornar o maior player, escuta o que eu estou falando, de comércio eletrônico no Brasil. Aliás, eu estava, enquanto falava com você, te convidar aqui para esse episódio, eu recebo um e-mail do Banco do Brasil, até cheguei a te mandar, não sei se você viu. O e-mail dizia o seguinte, Augusto, que o Banco do Brasil firmou uma parceria com o WhatsApp, primeiro um teste para clientes VIPs do Banco do Brasil, eu fiquei, né? Olha, eu sou um cliente VIP, sei lá. Aí eu vou poder fazer pagamentos sem sair do WhatsApp. Você acredita nisso? Ou seja, o WhatsApp, ele com esse quase monopólio que eles têm de mensageria instantânea, agora eles estão unindo dados com Facebook, Instagram, e o WhatsApp Business, que já existe, que é um serviço dentro do WhatsApp para negócios, né, grandes, pequenos, médios, de tudo quanto é tamanho, que não tem criptografia de ponta a ponta e que pode fazer disparos massivos. Ele tem agora, nesse WhatsApp, o serviço de pagamento que ele vai lançar no Brasil. Ou seja, eles vão tragar num único canal, num único mensageiro, relacionamentos, família, escola, negócios e meios de pagamento. Ou seja, uma mega concentração econômica, e só o CAD não viu isso. Sem contar que os outros meios de pagamento eletrônicos, né, o Pix e várias outras fintechs que já existem no Brasil, que não vou citar nome aqui para não fazer propaganda, não tem essa mesma vantagem de não descontar da franquia das pessoas, né? E essa questão do preço que você está falando, ela é fundamental, né? De que a internet móvel é muito cara no Brasil e isso está... eu falei daquele estudo da entidades sem fins lucrativos, da Epicenter Works, né, de que os mercados que têm zero rating, os planos são mais caros, é porque são mercados distorcidos. Por que a internet é tão cara no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Agora, você acha que tem mercados menos distorcidos? Porque sem distorção eu não vejo nenhum mercado, né? Mas menos distorcidos no mundo digital, né? O mercado europeu é menos distorcido, talvez o norte-americano, não sei, é meio... Agora, o nosso, ele é muito concentrador, né? E toda essa situação só concentra atenções hoje valem dinheiro, né? Pessoas usando cada vez mais os produtos Google, geram dados para o Google armazena esses dados e passa a extrair padrões
mais precisos sobre o comportamento e as ações de cada usuário das empresas Facebook, e, portanto, ele passa a ser mais atrativo para as empresas que querem vender produtos ou que querem fazer marketing ou que querem atingir esses segmentos, porque o Facebook tem mais dados, conhecem melhor o perfil e as identidades que são móveis, né? Móveis, que eu quero dizer o seguinte: se eu uso o Facebook há 5 anos, o conhecimento que o Facebook tem de mim há 5 anos atrás é muito menor do que ele tem hoje, porque ele vai aperfeiçoando a extração de padrões das minhas ações, dos meus gostos, do que eu clico ou deixo de clicar. E o mais grave, viu, Augusto? O WhatsApp tem a rede de metadados de quem eu me comunico, quantas vezes eu me comunico, que grupos eu participo. Ele nem precisa saber o conteúdo dessas comunicações, ele só precisa saber como é a intensidade, quem são as pessoas, ou o mapa da conectividade. Ele tem o mapa da conectividade de cada pessoa. Isso é um absurdo. Isso é um dado valiosíssimo, né? Com certeza. Não teve aquela pessoa da NSA, se não me engano, que afirmou que eles nem precisam de acesso aos dados, que metadados já são suficientes. Então, assim, você tendo a rede de contatos e as frequências, os horários e tudo, já é suficiente para fazer muita coisa no mercado deles, que né, obter informações sobre pessoas e vender para publicidade. Né? Então, sem dúvida. Sérgio, eu não queria deixar de falar também o quanto que a neutralidade da rede é importante para o exercício da cidadania. A gente já falou aqui dá o acesso às aulas remotas, né, pelas crianças e adolescentes nesse país, mas também as pessoas, para alguém ter possibilidade de ter um trabalho remoto, também entra nessa questão da internet, porque se usa muito videochamada e tudo mais. Se não bastasse isso, tem também o acesso aos serviços públicos, que agora está nessa onda de transformação digital, tudo que você solicita pela internet e tudo mais, só que esses serviços do próprio governo, declaração ou até obrigações, né, declaração de imposto de renda, sei lá, serviços e obrigações, elas não estão isentos da franquia. Então, no momento em que a franquia da pessoa acaba, depende do plano, ou ele corta ou ele fica muito lento, isso impacta também nessa possibilidade da pessoa exercer os seus direitos e ter acesso. Augusto, né? Eu vou te falar mais. Isso é pior para as pessoas que ganham menos. A pesquisa do Comitê Gestor da Internet, do CETIC, que é uma pesquisa muito importante, ela mostra, o dado que eu tenho é de 2018, 80% das pessoas que ganham até um salário mínimo acessam a internet pelo celular. E a maioria esmagadora com planos pré-pagos. Ou seja, o que você está falando é um pouco pior para quem é mais pobre. O acesso aos serviços públicos digitalizados que consome a franquia de quem mais precisa. Quer dizer, isso é um problema. Isso é um problema. Agora, Augusto, qual seria a solução a isso, hein? Você tem pensado nisso, ou nós só estamos ainda entendendo que tem um problema e que a gente precisa resolver esse problema? Olha, eu acho que a solução correta mesmo seria entender, fundamentado em todos esses argumentos, que a própria franquia de acesso ela viola a neutralidade da rede. Perfeito. E pode impedir o exercício de direitos fundamentais que estão na Constituição. Né?
Então, se houvesse uma regulamentação, olha, a partir de agora, as operadoras podem limitar apenas a banda e não a quantidade de tráfego de dados por, num Muito longo bom. período como um mês, por exemplo. Eu acho que isso seria a solução ideal. Agora, eu já vi algumas propostas que são paliativas, que assim, enquanto isso não é possível, eu tenho um projeto de lei lá no Senado que pretende, por exemplo, obrigar que as operadoras isentem da franquia dos planos, né, o acesso a todos os serviços públicos e órgãos públicos, né? Então, não é o ideal, porque o ideal seria que não Claro. fosse. Mas eu acredito que assim é melhor do que a situação atual, né? Sim. É, deixa eu só conferir aqui. O número do projeto de lei é o projeto de lei 3.883 de 2019. 3 Né? mil? 3.883 de 2019 assegura aos usuários o acesso contínuo e gratuito dos serviços públicos digitais considerados essenciais, inclusive nos planos de serviço com franquia. Permite que os recursos do FUST, né, Fundo de Organização dos Serviços de Telecomunicações, sejam utilizados para financiar políticas públicas de inclusão digital, de massificação do acesso aos serviços de interesse coletivo prestados em regime privado e de acesso a serviços públicos digitais considerados essenciais. Então, essa é a ementa do PL, que está parado, né, aguardando a designação do relator. Deixa eu ver em qual comissão aqui ele está. Na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Olha só. Comunicação e Informática. Você vê, no meio da pandemia, o Senado deixa parado esse projeto de lei e não coloca ele na pauta, nem Ah, da mas comissão, nem designa o relator. isso é de propósito, né? Isso é um bloqueio das operadoras, tem um lobby muito eficaz ali dentro do Congresso, né? Eles têm. Antes, na época do Marco Civil, Augusto, a gente enfrentou, eles faziam cafés da manhã, faziam, juntava deputados, senadores, foi uma guerra bastante. Os recursos eram muito desiguais, mas eu acho que foi muito interessante a vitória do Marco Civil, viu? É uma coisa que a gente precisa saber que não foi muito fácil, não, porque o lobby das operadoras era muito gigantesco, né? E tinha gente dentro do próprio governo que atrasou a aprovação do Marco Civil, e é o que você diz agora, né? Esse projeto 3883 de 2019, ele era vital durante a pandemia, né? Muito importante mesmo. Com certeza. E eu participei, assim, participei não, eu assisti, né? Estava lá Uhum. presente, a uma audiência pública em 2019 mesmo, sobre, da Comissão Senado do Futuro, sobre a SPL, e muitos senadores eram favoráveis ao projeto de lei. A maioria das manifestações lá eram favoráveis. Então, para isso ter ficado parado, eu imagino que deve ter rolado um lobby por baixo dos panos para segurar ele, alguma Ah, coisa assim. claro, mas é só alguém sentar em cima, né? Você vê, ó, o presidente da Câmara hoje, ele senta em cima de várias coisas e faz andar outras, que são contra direitos e garantias individuais, direitos sociais, retirada de recursos das universidades. Quer dizer, ele manobra, né? Porque ele é o cara da pauta, ele define pauta, tal. Então é muito fácil sentar um projeto, né? Parar um projeto, né? Sim, realmente foi incrível como que o Marco Civil da Internet conseguia assim, passar por todas essas etapas, assim, e foi um processo muito participativo, né? Teve Foi. muitas consultas públicas, audiências, participação pela internet, foi no, como é que chama aquele fórum, me fugiu o nome agora, teve um grande evento aqui no Brasil também, Net Mundial, Net que teve, Mundial, mas ali já estava aprovado. Quando a Net Mundial fez, a Dilma só foi lá sancionar o projeto. Ele já é, estava. e, O deputado, a bem da verdade, o deputado Alessandro Molon tem teve uma conduta exemplar, porque apesar das divergências pequenas que nós tivemos com ele, eu digo nós, eu e alguns, porque ele teve uma conduta exemplar e foi um guerreiro
na aprovação desse projeto, viu? É preciso reconhecer que isso aconteceu. Por isso que eu não gosto quando as pessoas falam, os deputados são todos iguais. Não são, não são. Tem gente muito séria, viu? Não, e ele, inclusive, foi o autor do projeto de lei que depois se transformou nessa lei de governo digital que a gente tem agora, que pode ser um assunto para outro episódio de Outro episódio. Tecnopolítica, mas, Muito bom. mas que dá muito pano para manga também. Mas também é o mesmo Alessandro Molon. Eu acho que ele tem defendido posições nessa seara de cidadania e internet que são Sim, bastante sim. importantes. E esse caso do Marco Civil da internet, ele se tornou um caso de sucesso mundial, né? Assim, Foi. ele é elogiado no mundo todo como um exemplo do que se fazer em termos de regulamentação da internet. Mas agora, né, nós estamos sofrendo aí com um retrocesso brutal, né? Retrocesso brutal com o governo que nós temos. Mas isso é um tema outro, né? Nós estamos chegando aqui a ultrapassar um pouco 50 minutos de conversa. Augusto, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e por a gente trazer essa questão dessa enorme concentração de atenções que gera concentração econômica nos produtos, nas empresas da plataforma Facebook, né? E é preciso que isso fique claro, que é um processo de oligopolização e até monopolização em alguns segmentos do digital, que são contra a criatividade, contra a concorrência, contra as possibilidades de democratização econômica, inclusive, né? De distribuição econômica, de possibilidades criativas. Eu agradeço muito e passo a palavra para você dar a sua mensagem final aqui nesse Tecnopolítica. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? Eu sempre ouço o Tecnopolítica e admiro o seu trabalho aqui. Legal. E eu sigo aí, né, nas redes sociais, fazendo projetos de software livre em relação a dados abertos, né? Sou um dos fundadores do fórum dadosabertos.social. Então, convido o pessoal que se interessa na transparência pública, no uso de dados públicos para fins cívicos, né, para construir soluções para as pessoas, para conhecer também. E é isso, muito Legal. obrigado. Pô, valeu. Muito obrigado, Augusto. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Tchau aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.